Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Saúde com Propósito, onde a nossa saúde será sempre o propósito. Olá, pessoal. Doutora Olá, bom Luana, dia. doutor Paulo André Novaes, Bom dia, Bruno. anestesista. Hoje estamos aqui para bater um bate-papo. O doutor Paulo vai contar um pouco a história dele. A Luana quer apresentar o doutor Paulo. O doutor Paulo se apresenta. Fiquem à vontade. Eu queria agradecer a presença do Dr. Paulo aqui com a gente hoje. Paulo é um grande amigo, um grande profissional que eu admiro muito, tenho um carinho imenso, um respeito. E é uma honra poder ter você aqui hoje com a gente, contando um pouco da sua história, da sua trajetória, que é tão brilhante, né, tão admirável, e um pouco da sua área de atuação também. Muito obrigada. Poxa, eu que agradeço o convite. Obrigado, Bruno, Luana. Eu acho que o que nos traz aqui realmente é a nossa história, né? Verdade. É o que as nossas vidas foram modificadas com o passar do tempo, com o conhecimento, quem o Bruno era e hoje é, a Luana, o Paulo. Então, a gente tem como colaborar bastante com todo mundo aqui que queira uma vida mais saudável, melhor, mais feliz, mais ativa. Isso mesmo. Viver com qualidade, né? E Sim. não apenas sobreviver, né? Sim. Isso, focar na saúde. Então, Paulo, assim, para a gente iniciar, né? A gente quer saber, você já é formado há algum tempo, né? Formado na Universidade Federal, do Mato Grosso do Sul, prata da casa também. A gente é todo mundo formado aqui, né? No estado. E queria saber como foi essa transformação e em que momento que acendeu assim a luz, né? Que você falou seria interessante essa área integrativa, Sim. de saúde integrativa, Sim. né? O que te despertou e a sua mudança? Ou se já que teve alguns colegas que já comentaram, às vezes desde a universidade já tinha esse feeling sobre saúde integrativa. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar de odontologia integrativa na universidade. Conheci depois. Como que foi a sua experiência, esse seu início? Então, vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu já tenho, esse ano faço 34 anos de formado, então já tenho um pouquinho de experiência nessa vida, né? Eu sempre fui um médico cartesiano, estudei muito, fiz muitos cursos, muitas pós-graduações, mas a minha especialidade é a anestesiologia. Eu a escolhi há 32 anos atrás e até hoje exerço com muito prazer. E a minha ligação com a medicina integrativa, ela iniciou como paciente, né? Eu fui buscar tratamento na medicina integrativa. Vi tanto resultado positivo na minha vida pessoal, na minha saúde, que eu falei, gente, eu preciso, é um propósito de vida meu como ser humano, passar para as pessoas aquilo que eu senti na própria pele. Ô Paulo, e quando você foi buscar, você estava assim, estava tendo algum sintoma, alguma coisa? Já tinha tentado tomar medicação, alguma coisa assim? Então, foi interessante. Eu perdi um amigo mesmo, um pouquinho mais velho do que eu, há uns 15 anos atrás, e por câncer. E logo depois que ele se foi, eu falei, eu tenho que fazer uma investigação aqui em mim para ver também. Te despertou alguma Me coisa, né? despertou, né? Aí fiz uma bateria enorme de exames, endoscopias, fui no cardiologista, fiz vários exames. E no retorno à minha cardiologista, ela falou para mim, Paulo, você está fazendo alguns picos de hipertensão durante o dia. Isso faz muito tempo? Há uns 12 anos atrás. Tá fazendo uns picos de hipertensão. Eu falei, é? Ela falou, pois é. Eu falei, e daí? Ela vai ter que tomar esse remedinho aqui para pressão. O resto da vida. Exatamente, vai ter que tomar para sempre isso. Eu fiquei tão desconfortável com aquilo, porque assim, eu sempre fiz muita prática de atividade física, sempre fui muito ativo. Eu falei, não tem outra forma de eu conseguir melhorar isso, né? Ela falou, não, você está ficando velho e vai ter que tomar isso para sempre. Aceita que dói menos. Isso há 12 anos atrás. Isso. Aí eu falei, tudo bem, saí, fui, comprei o remedinho, tomei 2 dias, mas Deus é maravilhoso, né? Sempre se manifesta
E eu encontrei uma médica que faz a medicina integrativa também, que é minha amiga de longa data, que chegou e falou: Paulo, me procura, vai lá falar comigo, eu talvez possa te ajudar. Uhum. E foi fantástico. Fui lá, iniciei tratamento com ela. Hoje, 12, 15 anos depois disso, eu já bem mais velho, hoje tenho 56 anos, já sou vovô de 2 netinhos. E hoje, 12 anos depois, eu não uso absolutamente nenhum só. remédio. Nenhum remédio. Faço reposição hormonal, faço suplementação nutricional, mas remédio, veneno, nenhum. Alopatia, nada. Nada, nada. Olha E a que- pressão? 12/8. Estão vendo? Contra fatos não há argumentos. Então, é isso aí. Então, essa é a minha história. Aí, com o passar do tempo, O seu início, né? O seu isso. start, né? Mas você era, tipo, muito cético, assim, antigamente, ou não? Não era, né? não era, não. Não era uma mente fechada. Não, nunca fui, tá? Aí, com o passar do meu Para de dar tratamento... indireta em mim, ó. Fica dando indireta aqui. Mas vamos lá, hoje é o Dr. Paulo. Com o passar dos anos, né? A minha médica, que é a doutora Andréia Antonioli, ela me convidou, falou: Paulo, você não quer estudar, ver uma nova visão da medicina? Isso que é importante frisar, Paulo, é bom você falar, Sim. até essa questão do conceito de medicina integrativa. Sim, né? claro. A medicina integrativa, deixar bem claro para todos vocês, ela não é uma especialidade médica. A medicina integrativa, ela é uma visão diferente, é um ângulo diferente que nós estamos vendo da medicina, onde o foco dela é ver o indivíduo como um todo, não compartimentalizá-lo em coração, cérebro, Quebra-cabeça. nada disso, né? E sempre focando na promoção de saúde, não buscando simplesmente tratar doenças, mas sim promover saúde. Então, foi isso. Com o tempo eu me tratando, acabei me interessando para estudar. Olha só. E de uns 6, 7 anos para cá, eu me dedico aos estudos. Fiz já pós-graduação em longevidade saudável, pós-graduação em hormonologia. E não vou parar por aí, não. Vou continuar fazendo porque eu quero ter uma visão integral do ser humano. É isso. Lindo, né? Então. A medicina integrativa, assim como odontologia integrativa, né? Elas, como o Paulo frisou, elas não são especialidades, né? Então, também é bom deixar Sim, bem como a claro, nutrição né? São também. os conceitos Exato. em que a gente Uma visão de enxerga... tratar. Isso, que a gente enxerga o paciente como um todo, né? Não só aquela parte, igual o Paulo estava falando, desmembrar, que também a odontologia chegou um momento que estava, né? Muitas especialidades, subespecialidades, sem enxergar a parte sistêmica do paciente, né? Esse que é o foco hoje que a gente vê e que também me chamou muita atenção nessa área de saúde integrativa. Luana, e na nutrição? Como é o posicionamento do pessoal em relação à nutrição? É a mesma situação, né? Tanto na medicina quanto na odontologia. Então, também não é uma especialidade, é uma outra visão também da gente olhar o paciente. Então, não é aquela nutrição que o paciente chega, você tá aqui que você come, faz um recordatório alimentar e faz uma dieta calculada, né? Muito além disso. Então, a gente não fica preso só no cálculo da dieta, mas sim na qualidade. O que esse paciente precisa, de fato, né? Se nutrir. Ele está absorvendo o que ele está comendo? Porque não é só comer, não é só tomar suplemento. Como que está o intestino desse paciente? Ele absorve, né? Ele tem parasita, ele tem fungo. Para cada situação, a gente tem uma indicação. Né? Então, a dieta também não é toda igual. Um paciente com síndrome fúngica é um tratamento totalmente diferente de um paciente que não tem fungo, O né? tratamento ele é individualizado. Ele é, de né? fato, individualizado, né? Eu não posso comer tudo, fazer a mesma dieta para sempre, né? Tudo tem uma periodização. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso suplementar? Não preciso? Esse paciente tem intoxicações subclínicas? Então, é total outra visão de tratamento também. Não é só fazer um cálculo de cardápio e dar para o paciente isso é vazio. Isso não vai tratar.
né? E as pessoas, às vezes, elas ficam presas no cálculo da dieta, As calorias, nas né? calorias, porque Contando calorias. a frase que eu mais escuto, Vigilantes mas do peso, né, emagrecimento que é era só famoso. fazer déficit calórico. Será? Será que é só isso mesmo? Né? Se fosse isso, você joga hoje, tem tanta coisa, inteligência artificial, você joga lá dieta de tantas calorias. Vai resolver? Se resolvesse, o problema de obesidade não estaria aumentando, como está. Sim, Não é? exatamente. Então, é o todo. Você tem que avaliar esse paciente como um todo. Sono, se ele pratica atividade física, como que está o gerenciamento de estresse desse paciente, né? Ele está passando por alguma situação, microbiota intestinal, as intoxicações, os hormônios. Então, é um todo mesmo. Não tem como, não é uma receita, né? Eu acho que a área da saúde, odonto, nutrição, medicina, ela não é uma ciência exata. Então, não tem como você falar isso aqui, segue isso aqui que vai dar certo. Né? Até em relação, acho que a gente tinha, em algum episódio, a gente comentou da obesidade ser um tipo de desnutrição, deficiência nutricional, né? É uma desnutrição, né? Porque esse paciente está inflamado, né, malnutrido, Paulo? né? Ele está malnutrido, ele não está absorvendo os nutrientes, os hormônios, e aí? Ele está Né? comendo, mas não está se nutrindo. Exatamente. São Isso. coisas completamente diferentes. Aproveitando o gancho, que agora era a área que eu queria entrar em relação ao paciente inflamado, queria que o Paulo falasse um pouco para nós sobre a inflamação, que a maioria das pessoas escuta falar sobre inflamação. É um tema em alta, O né? que vai fazer? Exatamente. Tá inflamado? Vou tomar anti-inflamatório. Né? Exatamente. É que todo Esse é o pensamento básico. Isso, é que o pensamento comum é que uma inflamação é aquela caracterizada por calor, dor e rubor. Então você tem um machucado que está Inflamação aguda, inflamado, né? exatamente, essa é a inflamação aguda. E o que a gente fala é da inflamação crônica, subclínica. Ela não manifesta claramente nenhuma dor localizada, nada nesse sentido, mas ela vai te estragando, vai consumindo a sua saúde sistêmica, total, né? E hoje em dia a gente está vivendo num mundo muito estragado. Nosso mundo está muito estragado. O ar que a gente respira tá comprometido, a água que a gente bebe está comprometida, os alimentos têm um valor nutricional muito menor do que tinha há 50 anos atrás. Tudo contaminado, O né? nosso solo está pobre, está contaminado, né? Então, consequentemente, nós somos vítima de tudo isso. Nós fomos criados para tomando sol durante o dia. E como que a gente vive hoje? O dia todo fechado, dentro de um escritório. Sentado. Sentado. Sedentário, né? Sedentário. E à noite, a hora que cai a luz, que todos iam repousar, a gente acende um monte Verdade. de luz. Celular. Luz azul, né? As telas todas. Então, assim, nós estamos fazendo tudo errado. Está bastante errado. Então, o que a gente conseguir minimizar, o corpo já responde. Poucas coisas que a gente faz, mudança de hábitos de vida pequenas, Geram grandes resultados, geram né? grandes resultados. Então, isso que é a nossa base, né, Luana? De orientar o paciente a viver um pouquinho mais em harmonia com o todo, com a natureza, para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor, uma longevidade com qualidade. Exatamente. Né? São mudanças de estilo de vida e hábitos, né? Você já tinha os hábitos, antes de iniciar na integrativa, você já tinha esses cuidados? Não. Como que foi aí? O que você foi introduzindo aos poucos na sua rotina? Que você sentiu diferença? Porque sem dúvida alguma. Eu conto um pouquinho também. Uma coisa eu senti importante que eu falo para todo paciente, para todo paciente, não vamos trabalhar com radicalismos. Né? Excelente. Então, as exceções, elas podem e devem acontecer. Precisa, né? Precisa. A gente vive em sociedade. Exato. Então, por exemplo, a primeira coisa que hoje mudou na minha vida, eu durmo cedo. Às 10 da noite eu já estou dormindo todos os dias. Vou para a cama por volta das 9, às 10 horas já estou longe, dormindo. Mas, eventualmente, eu sou convidado para uma festa, para um casamento, e aí vai a madrugada fora. Então, assim, as exceções são entendidas desta forma, como exceção. Mas então, o que você me perguntou? Meu sono hoje é um sono de qualidade. Eu durmo cedo, acordo cedo. Antes não era assim? Não. Ficava assistindo televisão, futebol, mexendo em computador até mais tarde. Como médico, fiz muitos anos de plantão. Virando Cortisol. Noite, nossa. Ritmo circadiano todo alterado, né? Tupindo de café. Exatamente, né?
Então, assim, o sono foi uma coisa que eu E trabalhei. como faz diferença o sono, né, Paulo? O exercício físico eu sempre fiz, mas nunca com Frequência, não regularidade. Performance. tinha regularidade, mas assim, com a visão que eu tenho hoje da importância dele, sabe? Exercício físico é muito importante, É. muda a tua vida. Músculo é uma glândula que libera citocinas anti-inflamatórias o tempo todo, libera hormônios importantes que melhoram a tua cognição, o teu bem-estar, né? Ao passo que a gordura, o contrário, né? Uhum. Liberando citocinas inflamatórias, fazendo com que a gente se inflame, né? Por isso que aquele paciente com sobrepeso, obeso, a gente sabe que esse é um paciente que tem a inflamação crônica subclínica, né? Então não tem como, né, Paulo? Aquela história de o obeso é saudável, né? Não é. Não tem Isso aí como. não é gordofobia, deixar Não. bem claro Pelo isso, amor de né? Deus. Isso até parece que, para mim, isso foi como se fosse uma crença limitante, né? Por exemplo, assim, a minha família inteira, todo mundo tem sobrepeso. Uhum. Então, e assim, não tem problema ser gordinho e tal. Aí depois começa você a estudar e ver que o sobrepeso, ele pode É uma gerar condição inflamatória, né? isso, desencadear, desenvolver, ativar, às vezes, aqueles genes que a gente não quer que ative. Qual que é né? a principal causa de câncer? Seja o câncer que for, obesidade é a principal causa, tá? Então, é isso, a gente olhar para os nossos hábitos todos os dias, comer bem, né? Nutrir-se adequadamente. Eu sou um adepto de comida de verdade, Ai, né? O descascar mais, Sim. desembrulhar menos. Volto a dizer, sem radicalismos. Exato. Voltar às né? origens, Eu vou né? a uma festinha de aniversário. Outro dia eu estava numa reunião na diretoria da minha empresa, era meu aniversário. Eu recebi de surpresa um parabéns e um bolo. Eu não vou comer um pedaço? Claro que sim, né, Claro que gente? vou, Somos né? seres humanos. Exatamente. Mas assim, o açúcar é uma coisa que eu basicamente bani da minha dieta porque ele faz muito mal, esse pó Cafezinho branco. aqui é sem açúcar. Sem É, açúcar, pra deixar já nem sei. E o interessante também, Paulo, é o seguinte: essas exceções que a gente se permite a fazer é porque a nossa rotina está alinhada. Sim, exatamente. Então é completamente saudável e encaixável, né? Digamos assim. Por quê? Porque a maior parte do tempo eu estou me preparando, eu me cuido para poder fazer essas exceções. Falou né? tudo, Luana, é isso mesmo, né? Então, assim, às vezes, no início, você aí que está um pouquinho mais inflamado, vai ter que se restringir um pouco nas suas vontades, nos seus vícios, mas com o tempo, e você vê essa resposta rápida, não demora muito, não. Mudança do estilo de vida rápido, você vai sentindo uma melhora e aquilo é perceptível, vai te entusiasmando, você vai ficando cada vez mais adepto daquilo. É um caminho sem volta. Caminho sem volta, né? Você fica viciado em estar saudável. É um vício. Exatamente. Você não está mais acostumado com... parece que a gente se acostuma por estar doente e sempre buscando. Eu vejo, no geral, a pessoa sempre buscando uma medicação. Eu não durmo, eu não tenho sono, então eu vou tomar um remedinho para dormir. Correndo atrás de doença. Eu quero emagrecer, eu vou tomar a canetinha, ou vou tomar um outro. Antigamente tinha um que tomava para Sibutramina, xenical para eliminar sempre a gordura. tem uma nova droga, Isso, né? Aí um medicamento para dor articular. E a pessoa não faz, às vezes, o básico, que é avaliar. Até a questão do estar inflamado, no começo eu tinha uma dificuldade de entender o que era esse estar inflamado, né? E avaliando, eu tenho intolerância a glúten e lactose. E eu era resistente a eliminar, vamos dizer, reduzir, né? E hoje em dia eu consegui ver justamente diminuindo o consumo, a melhora. E hoje em dia, a questão da festinha, né? Festinha de criança, eu falo, é terrível. Mas, Bruno, hoje você pode. Exato. É o que a Luana falou. Hoje você Eu tenho até medo agora. Porque eu falo, nossa, eu vou ficar mal. Eu tô bem. Sabe aquela coisa, às vezes eu falo, acho que o crime não compensa. Com o tempo, você se cuidando, você adquirindo bons hábitos, você se desinflamando, você adquire a chamada flexibilidade metabólica, né? Então, hoje, por exemplo, eu posso viajar
um mês passeando, sem fazer o exercício físico que eu costumo fazer diariamente, comendo uma bobeirinha uma hora ou outra, porque eu tô de férias, viajando. Exato. Eu volto do mesmo jeito. É. Não muda nada. Entendeu? Não muda nada. Logo retomo as minhas atividades diárias e tá tudo certo. tudo certo, né? Então é isso. Esse ano até, quando eu voltei de férias, eu confessei para ela que foi a primeira vez que eu saí de férias e consegui emagrecer nas férias. Nunca tinha acontecido. Era sempre aquela coisa, chegava das férias, uns 5 quilos a mais, e se sentindo inchado e tinha que voltar para academia. Na verdade, eu continuei, a gente acostuma, a gente começa a se acostumar e se viciar em saúde. A gente quando vai viajar, começa a escolher hotel que tem uma boa academia. Não é? Olha a visão. O último Airbnb que eu aluguei foi por causa da academia. É o vício. É o vício. E você tinha muita dor articular também, né? Isso, Foi um dos pontos que a parte de essa visão integrativa me pegou de vez. A gente começou a tratar, né, Paulo, questão da intolerância ao glúten, principalmente, hipersensibilidade ou intolerância, né? Depois você detalha melhor. Mas eu tinha dores articulares e que eu não correlacionava. Então, que esse processo inflamatório é justamente isso. Ele não vai inflamar só uma região, né? Inflama e eu, como por ser dentista, falo, não, é normal ter a dor no ombro, né? E eu falo, eu desinflamou, diminuiu o peso e cadê? A dor no ombro sumiu. Eu não treinava exercício, eu não conseguia fazer exercício de ombro por dor crônica. Nem acordar cedo você acordava, né? Também não. E na nossa visão cartesiana, como que eu ia te tratar? Então. Anti-inflamatório, infiltração, fisioterapia e a causa. Eu fiz. E a causa, gente, vamos olhar a causa disso. O que está levando a isso? Retirar, resolve tudo, sem nenhum remédio. Você viu só? Já fica até uma reflexão para vocês que estão assistindo, né? Que estão se identificando aqui com alguns sinais, sintomas. Pensa um pouco sobre isso, né? Pensem um pouco sobre isso. O que está levando esse meu sintoma? E parem de normalizar ou de se acostumar a viver assim. Porque isso é muito comum, né? As pessoas chegam em consultório. Ah, mas eu tenho isso. Exato. Não, mas eu sou assim. Não, você não Parece é assim. Parece um bichinho de estimação, né? A pessoa se acostuma com aquela doença. Com aquele sintoma faz parte dela já. E tocando nesse assunto, um outro assunto muito comum, não só no consultório, mas no dia a dia nosso, é a tal da genética, né? Verdade. Minha genética lá em casa, todo mundo é obeso, é a genética. Não, a genética ela tem um papel, sim, mas é um papel bastante limitado. Graças a Deus, né? E a epigenética, ou seja, o que você faz com a sua genética, o seu estilo de vida, os seus hábitos, eles é que vão fazer a sua genética se expressar ou então silenciar, né? Então, comendo bem, dormindo bem, fazendo atividade física regular, cuidando do estresse, gestão do estresse, suplementação do que está faltando, repor o que não tem ou que está em deficiência. Desta forma, a gente consegue suprimir, silenciar aqueles genes que não são tão bons, né? Acho que até o projeto Genoma, ele ajudou e frustrou muita gente, né? Exato. Porque você fala, o ser humano deve ser super complexo e depois o pessoal descobriu que a gente tem menos genes que um grãozinho de arroz, né? Exato. O nosso DNA é mais simples até do que outras coisas, né? Então, a epigenética hoje em dia é realmente graças a Deus, né? chave. Ainda bem. Não, a gente seria refém? Exato. Né? Já pensou que horrível? Nós somos donos do nosso caminhar. A gente que escolhe. E acho que é importante isso também, é a questão da visão da saúde integrativa, seja medicina, nutrição, odontologia, é o paciente como protagonista, né? Nesse papel de manutenção da saúde, né? E de promoção também, promoção de saúde, de controle de doenças, né? E não só ele tá lá como um ser passivo que só vai receber a nova medicação, a nova droga, o novo protocolo e não vai mudar os hábitos, Exatamente, né? Senão fica um cabo de guerra, né? Você tentando ajudar de um lado e ele continuando com aqueles hábitos errados, puxando do outro.
Fica ruim assim, né? Uma pergunta que eu costumo muito fazer para os meus pacientes logo no início da consulta é se ele está disposto a mudar os seus hábitos, se ele está disposto a mudar tudo aquilo que fez com que ele chegasse até mim. E você já ouviu um não? Já ouviu ou não? Eu já vi, normalmente eu escuto que sim, mas com o decorrer do tratamento eu vou vendo que foi meio da boca para fora. Né? Sim. Mas, gente, aqueles que realmente mudam, é uma satisfação tão grande. Nossa, é. Né? É uma E o resultado é satisfação. rápido, né? É uma satisfação tão grande. Eu tenho um paciente que ele melhorou tanto, 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 que um dia eu mostrei uma foto dele, uma foto onde ele estava com um grupo de outros, umas 10 pessoas. Eu mostrei a foto para ele e falei, olha aqui essa foto. Ele olhou e devolveu para mim. Eu peguei e falei, você viu como que você estava? Ele falou, uai, eu estava ali na foto? Ele se reconheceu. Eu estava na foto? Aí ele pegou de novo, Ele foi não tinha se procurar, ele reconhecido. não se reconheceu. Ele não se reconheceu de tanto que ele mudou, né? Gente, olha isso. É mais ou menos quando cheguei aqui, viu, Bruno? É? Verdade! Ai, eu lembrei de você! Não tinha reconhecido o fofinho. Fofinho. Não, O ex-fofinho, o ex-fofinho. Hoje meus pacientes às vezes falam, doutor, eles pediram, esses dias teve uma paciente minha falou, tem que atualizar as fotos que você tem lá num site ou tirar que eu não reconheci. Falei, é verdade. Quem te viu, quem te vê. A E é tão mudança é bom a grande. gente sentir isso, né? Nossa, é bom demais. E assim, pra mim até foi algo que eu sempre falava pra Luana assim, eu não me preocupo tanto com essa parte estética Ele e tal. falava isso. Mas pra mim foi uma consequência e um efeito, a estética e essa melhora foi um efeito colateral que hoje eu enxergo. No começo o foco era a doença só. Aquela crença de, não, eu tenho que só tratar a doença. E daí a gente vai começando a se sentir bem, vai vendo a mudança, né? A estética chega a ser um detalhe apenas, né? A clareza mental que a gente fica, né? A disposição, Humor. o humor. É outro, muda a vida da gente. E impacta em todo o resto, né? Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, em tudo. Você vira outra pessoa. Exato. Né? E você aprende a se conhecer melhor, né? Você aprende a saber fazer escolhas melhores, saber o que você realmente quer. Porque isso talvez seja uma das coisas mais difíceis do ser humano saber. O que ele realmente quer. E quando ele sabe isso, fica bem mais fácil seguir. Exatamente. E a parte isso acaba influenciando muito na parte da saúde mental também, né? Que a gente, muitas deficiências, né? Seja até o doutor quiser falar um pouquinho da parte hormonal também, que muita gente confunde, né? Alguns problemas mentais e psicossomáticos, né? Às vezes pode estar correlacionado e muitas vezes com deficiências nutricionais e hormonais e a pessoa tá lá depressiva. E às vezes até recebe um diagnóstico de depressão errado, né, Paulo? Sim. E só trata a depressão, E né? aí vai lá na doutora Luana, ela trata o intestino e a depressão vai embora. Por quê? Incrível, né? O triptofano, absorção intestinal 90%, Exatamente. tá ali, né? Que é um precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, você não tem que tomar remedinho para aumentar, diminuir a recaptação da serotonina cerebral. Você tem que fazer com que haja maior produção dela, tratando o intestino. Se a causa tá ali, A causa tá ali, gente. Não precisa Né? de remédio. Essa integração das áreas que eu acho... Diminuindo o leak gut, né? Então, assim, é muito bonito isso tudo, né? é muito transformador, né? A gente costuma estar muito habituado eu tô depressivo, vou tomar um antidepressivo. Eu tô com pressão alta, vou tomar um antihipertensivo. É sempre um Diabetes, né? Resistência à insulina. Antidiabético. Gente, mas vamos buscar a causa disso. Tá com cara e taca flúor. Taca Taca flúor. Mas já pensou em diminuir o açúcar? Vai trazer tanta... Hoje até eu sempre converso com os colegas, né? Falo, olha, sempre foi... Antigamente se falava muito da questão de diminuir o açúcar.
Aí veio o flúor, parece que daí falou, não, agora liberou geral. Tá Já liberado. que tem flúor, pode consumir açúcar. E hoje já tem novos estudos questionando um pouquinho a questão do flúor. Só que esse flúor, ele vai atuar em outras áreas também, não só ali no dente, vai diminuir a função tireoidiana, a produção dos hormônios tireoidianos, né? Então, assim, não é inócuo, né? Até se o doutor pudesse falar qual a influência do flúor nessa relação da tireoide. Então, hipotireoidismo, qual isso. que é o efeito? Então, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, eles estão todos na mesma linha, né? da Cadeia, tabela periódica, né? Vocês lembram da época da química. da aí. química. Então, o iodo, ele é essencial para a formação dos hormônios tireoidianos, né? Do T4, que é a tiroxina, e do T3, que é a triodotironina. Ele é essencial. Só que, quando você aumenta a ingestão do flúor, por exemplo, ele compete com esse iodo e não vai ocupar o receptor que o iodo deveria ocupar, e aí você não vai ter a formação do hormônio adequadamente. A mesma coisa acontece com o cloro, que está aí na nossa água, que é a água que a gente bebe, a água que a gente toma banho. A gente tem que ter um filtro de também, qualidade. As pessoas também não se atentam para isso, né, Paulo? Exatamente. E não é um filtro só para a água que você ingere, é o filtro do chuveiro também. Né? A pele é o nosso maior órgão do corpo. Olha a área de absorção de cloro durante um banho. Não é verdade? O cloro também vai ocupar o receptor do iodo e não vai deixar haver a formação adequada do hormônio E tireoidiano. às vezes o paciente até faz a reposição dos hormônios, mas continua ali se intoxicando. E aí não vai produzir, vai ficar dependente da reposição. E nos exames laboratoriais, a gente consegue detectar a alteração, porque eu ouço também falar muito sobre o hipotireoidismo subclínico. Né? A gente consegue avaliar facilmente uma hipofunção tireoidiana. Né? Não só com exames, mas sobretudo com a clínica do paciente. A clínica é soberana. A observação. Os exames assim são basicamente para você constatar aquilo, mas o paciente vai me contando como é que é o dia dele, como é que é a energia dele. Já vai fechando. Se arrasta durante o dia. Entendeu? Aí eu já fico pensando, eu olho os exames depois de conversar com o paciente. Aí eu só vou falando, fico imaginando, vou ver como é que está esse TSH, esse T3, T4, T3 reverso, vou olhar isso tudo aí, mas eu já sei como é que está. Então a clínica é soberana. Né? E é isso, gente. E com o quê? Com os hábitos de vida, com esse mundinho estragado que a gente está tendo, com os metais tóxicos, né, Luana? Os disruptores endócrinos, né? Que também as pessoas não falam muito sobre isso, ou acham que isso não tem nada a ver, bobagem, é bobagem. A gente não é para ter metal no corpo. Então. Agora, vai dosar alumínio, tá? Tem muita gente com taxas elevadíssimas de alumínio. Eu tive que fazer o Sabe o onde que está a grande causa do alumínio? As panelas. As panelas a gente come aí de iFood direto. Você não sabe de onde vem. Não sabe. Não é verdade? Exato. As panelas, então a gente tem que sempre orientar o paciente. Desodorante. Né? Na própria água. Lá na estação de tratamento de água, eles jogam alumínio para decantar a sujeira. Então, assim, chumbo das maquiagens. Mercúrio não... Mercúrio dentista não tem culpa no mercúrio. Nas restaurações, né? Os nossos peixes também são contaminados com mercúrio por causa do garimpo lá na região que usa, né? Então, assim, o mundo tá estragado, gente. Tá estragado. Se a gente e você imagina, né? Se você não faz, se você não se avalia, né, com um bom profissional e tal, e não faz essa desintoxicação e tudo mais, gente, você tá pedindo problema. Você tá pedindo para adoecer, porque a conta vai chegar. O boleto chega, viu? Chega. Sempre. Né? É verdade. E assim, a gente falou de hormônio tireoidiano, né? Mas, na verdade, nós temos no nosso corpo 50 e poucos hormônios. E com esse ritmo de vida errôneo que a gente tem levado, tá tudo alterado. Os hormônios, eles trabalham como uma orquestra. Tem que estar em harmonia. Quando um toca a nota errada lá, desarmoniza o efeito restante, dominó, né? Entendeu? Então, por isso que a gente falou do sono,
né? O sono, quem não dorme bem, não dorme direito, não produz GH, que é o hormônio do crescimento, não produz testosterona adequadamente, a melatonina tá comprometida, né? Falei A em questão do cortisol. o cortisol, nossa, o cortisol é o que te prepara para o que te luta prepara, e fuga. é. Agora, você tem um pico de cortisol na madrugada, você não quer lutar e fugir na madrugada, não é? Você quer descansar, você quer dormir. Mas muita gente acorda no meio da madrugada porque tem picos elevados de Ou cortisol. tem, às vezes, uma hiperfunção, uma hiperatividade de bruxismo, Exato. que é o que eu observo muito na clínica. Ontem mesmo, uma paciente, ela chegou para mim e falou, doutor, tem como colocar uma plaquinha de bruxismo embaixo também? Porque eu acho que eu tô apertando muito a de cima. Eu falei, peraí, mas você quer enxergar a causa ou você quer só um dispositivo? Para remediar, né? Para remediar, que é a visão, né? Eu falei, como que tá seu sono? Doutor, eu não durmo bem. Eu falei, então, vamos enxergar um pouquinho os hábitos. Vamos fazer essa higiene do sono, né? É isso. Eu falei, você já fez higiene do sono? Doutor, nunca ninguém me falou isso. Eu falei, então, pra gente controlar bruxismo noturno, uma das principais abordagens é a gente fazer higiene do sono, reduzir as luzes, diminuir tela, sai do celular um pouquinho à noite, pode utilizar durante o dia, mas à noite não. Então, assim, justamente as pessoas ainda se espantam quando a gente propõe uma abordagem do estilo de vida, mudança de hábitos. Isso. É como se fosse assim... Porque querem a pílula mágica. Eles querem um remedinho, às vezes. Ou dispositivo, né? Tem até tem um dentista, um influencer, que ele coloca que sou plaqueiro, né? Quer dizer, é placa para todo mundo. Não é uma estratégia errada, né? Faz parte, mas é bem isso. Tem que fazer parte. É um dispositivo, mas... Trate a causa junto. Isso. É uma opção de tratamento. É uma opção de tratamento. É uma linha ali de proteção dos dentes, né? Sim. Mas não é usar a placa que vai curar o bruxismo. Até porque o bruxismo é um sinal, né? Justamente, a clínica é soberana. Então, o bruxismo é uma manifestação que tem alguma coisa errada. Picos de estresse, picos de ansiedade. E em relação à inflamação crônica, quais que são os principais doenças ou sinais que o paciente pode estar observando para estar buscando uma ajuda com o profissional? Número 1, obesidade. Né? Número 1, obesidade. Mas o paciente inflamado ele vai ser predisposto a ter uma resistência insulínica, a desenvolver um diabetes, a desenvolver um Alzheimer, a desenvolver câncer, tudo isso. Aí sim, ele está inflamado e tem uma genética que o predispõe a ter uma dessas doenças, pronto, aí com vontade de comer. Com a vontade de comer. Exatamente. É aquele barril, né, que tá para entornar e às vezes algum episódio tem aquela gota d'água e transborda tudo e vem aí aquela doença mais grave, né, que as pessoas aí na maioria das vezes vão buscar ajuda ou mudança de hábitos, né, mas muitas vezes a gente vê isso, que tem várias, vamos dizer, sinais, sintomas que já estão se mostrando há muito tempo, né? Uma dor no ombro, um desconforto gastrointestinal. Mulheres com dificuldade de engravidar, como que isso? E não novas, na taxa de 25, 30. Isso. Não conseguem. A infertilidade aumentou muito, absurdo, tanto né? do ponto de vista feminino quanto do masculino. Né? Estudos recentes mostram que os jovens norte-americanos hoje têm a taxa de testosterona bem menor do que a dos pais deles. Olha isso. Entendeu? Então, isso com certeza vai implicar numa produção insuficiente de espermatozoides, né? O homem hoje, ele está muito menos fértil. Por quê? Pelo estilo de vida. Importante você falar isso, Paulo. Não fazem exercício físico vigoroso, ficam... Ao invés de jogar, fazer um esporte, fica na tela o tempo todo, né? Fica deitado, tomando lá uma Coca-Cola imensa, com batata frita. Eu vi um estudo de refrigerante esses dias, que o refrigerante, ele diminui em 30% as chances de engravidar.
tanto Você homem vê. quanto mulher. 30%. Eu ainda cheguei na Luana com a coquinha zero, ainda falava, não tem açúcar. Aí, ó, tá vendo? Aí entra naquela do cálculo, né? Ah, mas não tem açúcar, tá dentro do cálculo da minha dieta. Pode, Ai, é gente. zero Aí tá calorias. pensando em caloria, né? Não tem Exato. açúcar, mas que que veneninho que tem aí. né? Não, depois que daí você começa a falar, nossa, hoje em dia eu olho, como que eu tomava isso? Você sabe que o adoçante, ele atua nas células mesenquimais, impedindo que elas se transformem em qualquer outra célula que não seja a célula gordurosa? E ele Olha parece que só. ativa um gatilho de mais Só fome, né? gordura. Exatamente. Ele Estimula. ele não estimula a leptina, que é o hormônio da saciedade. Ele bloqueia os receptores da leptina. Então, você toma, você tem vontade de comer logo depois alguma Dá outra mais coisa. fome. Não fica saciado. Porque o paladar não fica também é feliz. doce. Exato. né? O paladar É doce. é agradável. É agradável. Não vou dizer que não é agradável, mas não é saudável. E muito importante você falar essa questão da fertilidade, porque assim, muitos casais, né, que estão tentando engravidar, ainda tem aquela crença de que é um problema só da mulher, né, Paulo? E não é, gente, claro não que é. claro Né? que não. O problema é sempre a mulher, né? Não, tem que investigar os dois. E Os pode homens- ter certeza que vai encontrar problema nos dois. né? Exatamente. Eu vi uma questão, não sei se nesse caso se enquadra, dos homens aromatizados, que o pessoal fala, como o que seria? Seria com mais produção, baixa testosterona, não? Não, Qual que a seria? aromatização, a aromatase Interferência. é uma enzima, Isso. é a CYP19, ela é uma enzima que converte a testosterona, hormônio masculino, que não é só do homem, a mulher também tem, em estradiol, que é o hormônio feminino, Menino. que não é exclusivo da mulher também, o homem também tem. Então, essa aromatase ela é expressa com maior amplitude nos pacientes obesos. Ela tem muita aromatase na gordura. Então, por isso que o paciente que está obeso e começa a fazer reposição de testosterona por conta e nas academias e tudo mais, escondido, ele acaba desenvolvendo uma ginecomastia, um peitinho. Por quê? Porque está convertendo muita testosterona em estradiol e fazendo o desenvolvimento das mamas. Isso é um detalhe. dos fatores. Mas hoje em dia, gente, a gente costuma falar de testosterona, ela é enquadrada como um hormônio sexual, mas ela é muito mais do que isso, né? O órgão que a gente mais tem receptor de testosterona, sabe qual que é? Coração. Tá? Coração. E depois falavam que tinha risco cardiovascular. Exatamente. Né? E aí ele é proscrito na prática médica cartesiana para pacientes que tenham problemas cardíacos. Será que é bem assim? Será que não... Vamos estudar, pessoal. Vamos estudar, pessoal. Vamos atualizar, né? Porque a testosterona é fundamental. Por que o homem, depois dos 40 anos, costuma sentir uma dorzinha no ombro, uma dorzinha na coluna? Diretamente. Estão me pegando para Uma dorzinha na coluna. Eu não conto mais nada quê? para vocês. Já era, né? Caminho sem volta, já contou. agora é domínio público já. É o maior hormônio anti-inflamatório que nós temos no corpo. Começa a cair depois dos 40 anos e aí você começa a reclamar um pouquinho. Tá doendo aqui, tá doendo ali. Aí vai tomar anti-inflamatório, vai fazer infiltração, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai operar. Sendo que se você repusesse níveis fisiológicos deste hormônio, sempre, a gente sempre recomenda que a reposição você tem que fazer com hormônios bioidênticos, isomoleculares, para quem precisa e em doses fisiológicas. Ai, Paulo, explica um pouquinho sobre essa diferença, que eu acho que para o pessoal que às vezes não tem muito entendimento. Sim. Qual é a diferença dos hormônios bioidênticos, isomoleculares, para os sintéticos? O de farmácia, para traduzir, né? O alopático seria sintético, Bom, né? vou causar polêmica aqui agora. Vamos lá. Bom, vou até se me arrumar. A aula agora. O que sempre você escutou como sendo hormônios, os hormônios causam câncer, isso não é hormônio, isso é remédio.
Os hormônios, todos nós conhecemos desde a vida intrauterina, desde que nós estávamos na barriga da mamãe da gente, os hormônios dela nós tínhamos contato. Então, o hormônio bioidêntico é aquele hormônio que é idêntico àquele que você já conhece desde a vida intrauterina. Que você produz, né? Que o teu organismo tem toda a familiaridade com ele. Então, como que algo que é extremamente familiar vai te causar problema? Só se for prescrito em doses não recomendadas, exageradas e tudo mais, né? Mas em doses fisiológicas, os hormônios bioidênticos costumam só trazer benefícios. E esses outros são remédios, podem ser até parecidos com esses hormônios que nós temos, mas nunca são iguais. Nunca são iguais e não podem ser iguais. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, para poder patentear um produto, este produto não pode existir, tem que ser algo novo. Criado. Então, coloca ali um radicalzinho a mais aqui, outro ali, reforça alguma coisa na sua estrutura molecular para ser diferente, mas um hormônio, ele para ter uma atuação, ele vai se acoplar ao seu receptor harmonicamente e dar uma ordem. Esses remédios, por exemplo, uma polêmica anticoncepcional. Eles não acoplam harmonicamente no receptor. Eles são meio tortos, eles entram, eles têm dificuldade de sair, por isso que às vezes tem duração extremamente prolongada. Consequentemente, a informação não vai ser uma informação fisiológica, vai ser uma informação diferente do habitual. E aí sim nós podemos ter repercussões negativas, Exato. Desfechos ruins, doenças que a gente não quer ter. Exato. Né? Até falando em hormônios, né, um que a gente tem utilizado e estudado muito em odontologia, né, que inicialmente chamam de vitamina, né, a vitamina D, né, então que falta principalmente pelos hábitos, né, pela falta de contato com a natureza, com o sol, né, então assim, também se pudesse falar um pouquinho sobre essa questão deficiência, a gente vê, acho que dificilmente eu encontro hoje um paciente com níveis adequados, ou então vem aquele questionamento, mas doutor, aqui, ó, a referência aqui, eu tô dentro. Ó, eu tô aqui, ó, né? É 20, eu tô 23, ó, eu tô bem. Então, a carência da vitamina D, ela é uma pandemia. É raríssimo você entrar no seu consultório um paciente que esteja com níveis adequados de vitamina D. É raríssimo. Por quê? Porque a vitamina D, ela, para ter a sua produção, ela necessita de luz solar, dos raios ultravioletas tipo B. E esses raios ultravioletas, eles só são emitidos pela natureza adequadamente entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. Se você tomar diariamente sol 15 minutos, das 10 da manhã às 2 da tarde, você vai ter níveis adequados de vitamina D. Agora, quem que faz isso? Todos os dias, gente. Quem consegue fazer isso, gente? Ao meio-dia, tô lá. Tira a camisa. E outra coisa, sem estar se entupindo de protetor, né? Exatamente. A questão do protetor solar outro estrógeno, né? Exato. Eu só te pergunto o seguinte, depois do advento do protetor solar, diminuiu a incidência de câncer de pele? Se me falarem que sim... A gente fica quieto. Eu fico quieto, mas vão ter que me provar que sim. Exatamente. Senso, né? As pessoas se expõem menos ao sol, utilizam mais filtro solar e os índices de câncer de pele aumentam. E de vitamina D, lá embaixo. E a vitamina D, gente, que ela é chamada de vitamina, mas ela não é uma vitamina. É um hormônio fantástico, importantíssimo. A vitamina D vai atuar lá no núcleo da célula, lá no seu DNA, fazendo com que genes bons se expressem com maior vigor e os genes ruins sejam silenciados, suprimidos. Então, a gente precisa ter níveis bons de vitamina D. E níveis bons de vitamina D não é aquele expresso
na Referência. referência do laboratório, não. Aquilo lá é para evitar raquitismo, doença com deficiência grave de vitamina D. Níveis adequados de vitamina D, eu não gosto de falar que é de tanto a tanto, porque temos que levar em consideração outros hormônios também, outros fatores, como, por exemplo, o paratormônio, o cálcio, né? Para a gente poder ajustar a dose ideal para aquele paciente, exatamente, né? E lembrar que, assim, a vitamina D sozinha também, que muitas pessoas, às vezes, ouvem, né, um podcast igual o nosso, vai lá, vai comprar na farmácia, tomar só vitamina D. Não resolve. Então, assim, a vitamina D, a gente sabe, tem que... A suplementação em si, que a doutora Luana até pode falar mais, ela vai complementar junto com vitamina A, K2, MK7, vitamina magnésio. E. Pode falar um pouquinho, assim, sobre uma estratégia de reposição de vitamina D? A gente vê muito que as pessoas fazem isso, né? Chega lá porque não precisa de receita, chega na farmácia. Vou lá no Paraguai, vou lá em Paraguai, Orlando, com um potão de vitamina D. E aí usa a vitamina D, às vezes, uma dose muito alta, sem, eu falo GPS, né, ali, que é a K2MK7, a E, o magnésio, às vezes, que precisa, o complexo B, não tem a absorção que precisa, ou... porque a gente não tem esses outros elementos, esse GPS, ela pode até causar uma calcificação renal, né, Paulo? Com certeza, com certeza. Então, assim, não façam autossuplementação, gente. Exatamente, por favor. Luana, isso é muito importante, você está falando. E além de precisar dessas outras substâncias, como, por exemplo, a vitamina A, a K2, a vitamina E, elas precisam ter uma correlação adequada. Tanto de vitamina D para tanto de vitamina A, para tanto de MK7, né? Então, a gente tem que saber, vocês têm que procurar um profissional que saiba qual que é a relação adequada entre uma e outra para que você tenha só benefícios, tá? Então, não façam autossuplementação. Tem muito isso, né? Ah, mas é natural, por isso que eu tô tomando. Gente, pelo amor de Deus. E existem muitos produtos prontos já, principalmente nos Estados Unidos, onde essa relação está completamente errada. Eu vou dar aqui um spoilerzinho. A vitamina D, ela tem que ter 10:1 a relação adequada dela com a A, tá? Existem produtos nos Estados Unidos que eu já comprei, que está completamente inverso. Isso tem 20:1 de vitamina A para vitamina D. Então, assim, totalmente errado, desproporcional. Não façam autossuplementação. Peçam orientação a profissionais que conhecem. Eu tô até rindo, porque quando eu cheguei lá na Luana, eu falei, não, mas eu tomo o Centrum de zinco. E ainda tomo a vitamina C com zinco. O que aconteceu? Eu estava intoxicado por zinco. Eu estava com o zinco lá em cima, porque toma lá o Centrum, toma a vitamina C. Eu estava justamente fazendo isso. E normalmente essas formulações, elas tudo subdoses, assim, coisa bem pouco. Você pega uma cápsula manipulada, cabe 500 miligramas, uma sintetizada ou industrializada, 1 grama, né? Aí o Centrum, fico falando marca, né? O comprimidinho lá de A5, comprimido pronto. O comprimido pronto, ele vai ter tudo aquilo que você precisa em 2 comprimidos, né? E a gente vê que realmente... Fora revestimento de cápsula, tem corante, tem lactose. Fora um monte de outras situações. Eu falei da vitamina D até porque hoje em dia, como periodontista, implantodontista, a maioria dos congressos, o foco está sendo exatamente avaliar, porque assim, às vezes a gente se focou muito em odontologia, a questão da qualidade do material, do protocolo. E por que aqueles pacientes você não tinha a mesma resposta cicatricial, formação óssea, a questão periodontal também. Então, voltar e enxergar o paciente como todo. Parar de tentar criar uma nova pasta de dente, um novo enxaguante que vai Você acha que aquela frase, assim, que a gente escuta muito em aulas e tudo mais, ela é realmente atual, de que muitos dentistas enxergam a boca fora do corpo? Sim. É real, né? Infelizmente infelizmente não se enxerga
Até a gente vê o Dr. Lir falar, né? Que para enxergar, o dentista enxerga a boca sem o corpo e o médico o corpo sem boca. Às vezes nem lembra de botar lá todo alterado, diabetes e tal, e não fala, vai no dentista para ver como tá a parte periodontal. A correlação diabetes e doença periodontal é fundamental. Canal, amálgamas. O canal, os focos infecciosos, né? Hoje a questão das cavitações também, que é um estudo, assim, não é novo, mas no Brasil que está começando a ser abordado do NICO, cavitações, FDOJ, né? Que a gente tem estudado bastante com o professor Lerner lá da Alemanha, né? Então eram coisas que não eram faladas, e na faculdade, na verdade, eu nunca ouvi falar. Nunca, né? E outra era sempre santificar algumas entidades, como o flúor e o amálgama. Eu li uma vez um trabalho, talvez eu não esteja bem certo do que vou falar, mas que pacientes que tinham, do sexo feminino, que tinham níveis adequados de vitamina D, alcançavam idades mais avançadas com maior número de dentes na boca. Olha! Tá? Então, a maioria das banguelas tinham nível de vitamina D muito baixo. E quem tinha nível adequado, todos os dentes na boca. Preservados. Tem muitos estudos foram feitos, né, com aquele pessoal de mais de 100 anos, Sim. né? Sim, os centenários. Isso, em Okinawa, teve do pessoal da dieta do Mediterrâneo também. Então, um dos fatores era a presença de dentes ou de ausência de tratamentos de canal de focos infecciosos, amálgamas. Né? De amálgamas. Então, tinha uma correlação muito forte. Você vê só. Né? E assim, para aproveitar ainda o doutor, que a gente já... o ideal a gente tá tendo uma aula hoje aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais um episódio. Eu acho. Mas vamos... no último episódio, até um dos episódios que a gente gravou, a gente falou... A gente ia abordar mais um pouquinho sobre predominância estrogênica. E a gente tinha uma história tão rica, né? Que a gente focou na história e acabou abordando pouco da parte para o pessoal identificar, né? Para as mulheres identificarem um pouquinho dessa questão da predominância estrogênica. Como a gente falou da questão da aromatase do sexo masculino, acho interessante a gente falar um pouquinho sobre. A Luana pode dizer bem sobre isso, é o dia a dia dela, né? Mas assim, estrogênio e progesterona tem que estar em equilíbrio. Né? E a progesterona é um hormônio que começa a declinar na mulher a partir dos 35 anos, ele já declina. Então, começa a ter uma predominância de estrogênios em relação à progesterona, depois dessa faixa etária. Né? E aí, com todos aqueles sintomas que a gente conhece, mais irritabilidade. Mulher que usa pílula, então, né, Paulo? Você pode falar aí. Não é? Nossa. Mulher que usa anticoncepcional, o estrogênio lá em cima, né? A progesterona lá Mirena, embaixo. o DIU, aquele que tem hormônio também, ele interfere, né? Ou não? Muito, muito. Não é porque foi vendido que são doses baixas, ação que é só local. local. Claro que não, a absorção é sistêmica, vai ser absorvida ali no útero, mas e manda para tudo, né? Sistêmica, sem dúvida alguma, né? E não são bioidênticos. Viu, gente? Só com o seu organismo não interpreta aquilo como algo familiar, aquilo é algo estranho. Peraí, o que é isso? Deixa eu pegar meu exército aqui, minha imunologia toda, ativar para... E aí começam a vir os problemas. E é uma pandemia, viu, gente? De mulheres jovens. A gente tem dados, né, de estudos, mais de 70% das mulheres têm predominância estrogênica, não sabem, porque acaba acostumando com aqueles sintomas horríveis de período pré-menstrual, né? Umas com o abdômen, elas chegam a falar assim, que o abdômen fica deformado de tão inchado. Fluxo menstrual elevadíssimo, né? Então, assim, normalmente, tá? Como eu disse, a partir dos 35 anos começa a ter a diminuição da progesterona, haver um predomínio de estrogênio, mas isso é extremamente fácil de tratar, basta você suplementar a progesterona que você volta ao equilíbrio. E as pacientes que apresentam a predominância estrogênica mais jovem, que, como a Luana disse, que está cada vez mais comum, essas sim já têm o lado inflamatório, a inflamação crônica subclínica por trás. Junto, exatamente. E a gente vê muito a questão hoje, que eu acho que está também todo mundo falando, do lipedema, que é uma condição que vem da predominância estrogênica também. O pessoal confunde com celulite, às vezes. Né? Por muitos anos, né? Tá muito atacada, né? Celulite, né? E é o lipedema. É o lipedema. E se você não tratar a causa, você vai fazer besteira. Pode fazer cirurgia? Pode, mas vai fazer cirurgia e vai piorar. Tem vários equipamentos, né? Negócio que amassa. Não adianta.
Tem que tratar por dentro, né? Tem que tratar por dentro. E você sabe que isso algo... Ontem eu atendi uma paciente assim, bastante famosa. E ela... E eu fiquei encantado com essa pessoa, sabe? Ela, 70 anos. Olha! Mas bem famosa. E ela chegou e falou, doutor, já me falaram para fazer isso. Eu tenho um filho que é dermatologista, famoso também em São Paulo, que já falou para eu fazer alguns tratamentos, mas eu acredito que nada disso resolve, porque o Olha. tratamento é de dentro para fora. Que lindo, Ela né? falou isso para mim, né? Nossa, eu fiquei encantado, A sabe? gente fica emocionado, É né? bonito, né? A gente vê que essa consciência, ela tá se alastrando, Despertando. tá aflorando, né? Então eu fico muito, muito feliz com isso. Esse é um dos nossos propósitos do nosso podcast, é informar para despertar em cada um também essa consciência. Exatamente. É igual, eu acho que daria para fazer mais 1 hora aqui tranquilamente. Tranquilo, Acredito porque que a gente vai repetir. o Paulo é um poço de conhecimento. Estamos em cima da hora. Vou querer que o Dr. Paulo faça suas considerações, deixe um recado aí pro pessoal sobre a conscientização, né? Também o que... Então, gente, como eu disse aqui algumas vezes, a gente vive num mundo muito, muito estragado. E a gente tem que fazer o possível para se esquivar desses problemas, né? E eu encontrei várias soluções para ter uma vida melhor, para ter um dia a dia de maior disposição, de maior força, de maior independência, de maior autonomia. E é isso que eu quero carregar para o resto da minha vida, e eu quero proporcionar, esse é meu propósito de vida, proporcionar isso a todos aqueles que me procuram, tá? Eu quero fazer com que você vá longe na vida, mas com qualidade. Que você viva 100 anos, mas que você chegue até essa idade com autonomia, com capacidade de tomar decisões você mesmo, não depender de outros para decidir por você, né? Então, tem um ditado africano que diz o seguinte, que eu espero que a morte, quando te encontrar, te encontre vivo. É isso, porque hoje em dia, gente, do jeito que nós estamos vivendo, as pessoas já estão com 30 anos vivendo muito mal. Vivendo à base de remédios, vivendo sem energia, sem disposição, deprimidos. Quantos pacientes nossos hoje não estão usando psicotrópicos para poder sobreviver, né? Então, é isso. E são passos simples que a gente faz na nossa vida. Simples. Não digo que são fáceis, porque mudar hábitos desde que nós nascemos não são fáceis, mas são simples. Fazem um futuro muito melhor, muito mais saudável. Bruno, Luana, eu quero agradecer a vocês dois a oportunidade que me deram de expor a quem quiser o quanto a minha vida melhorou com esta consciência. E eu espero que vocês todos rumem por esse caminho também. Amém. Nós que agradecemos, Nossa. uma aula. Uma honra imensa. Foi uma honra muito. Eu falei, tô só Bebendo da fonte. Vamos fazer replay, provavelmente. Luana quiser também. Quero agradecer, né, de novo, Paulo, por ter topado, por ter dado essa aula pra gente, por ter compartilhado, né, a sua história de vida, sua experiência, que eu acho que nada mais transformador e concreto do que a gente contar a nossa experiência, né, a nossa vivência, porque contra fatos não há argumentos. E o Bruno, né, parceiro maravilhoso também, e mostrar para vocês, né, o quanto a gente precisa ter essa visão 360 da nossa saúde, né? Nós somos o todo, nós somos corpo, mente e alma. E como o Paulo falou, se você quer viver, que você viva com qualidade, que você não só sobreviva, né? Que a sua saúde como um todo esteja alinhada para que você viva 100 anos, mas que você viva mesmo, que você viva bem enquanto estiver aqui, né? Que você cumpra também o seu propósito aqui nessa terra com saúde, né? E dizer também o quanto
essas áreas aqui, odonto, medicina, nutrição, o quanto tudo isso se integra. Tá tudo junto, gente. Nós não somos fatia, nós somos o todo. Nosso corpo tá todo interligado. Tudo Então, é promoção de tudo saúde. é promoção de saúde. Né? É isso mesmo. De que você possa despertar essa consciência e cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Acredito que a gente cumpre, assim, nosso propósito, né, do nosso podcast, informando também. E queria agradecer, né, novamente, e pedir para vocês que acompanharam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, seguir nas redes sociais e aguardar os próximos episódios do nosso podcast Saúde com Propósito. Obrigada. Obrigado. Obrigado.